Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevista, Kate? Vamos começar a primeira entrevista do jornal. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Márcia Reich. Ela nos fala aí sobre a conciliação e resolução de conflitos. Bom dia, doutora Márcia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Prazer é nosso. Doutora, a gente sabe que a gente vai ter muita demanda, já estamos tendo muitas demandas jurídicas nessa época de pandemia, elas vão aumentar depois que terminar o período aí de isolamento social, né? E muitos advogados, muitos juristas falam aí da necessidade da conciliação, da gente implantar. Já existe conciliação no Brasil, mas até um pouco antes da pandemia ela não era muito, vamos dizer assim, popular, né? Parece que a conciliação veio agora para resolver muitos problemas e para desatolar a justiça, não é isso? A conciliação, né, ela já vem prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil já desde 2015, mas havia uma grande resistência dos próprios advogados nesse momento processual, embora ele fosse uma fase obrigatória, mas havia muita resistência dos advogados, né, nesse momento processual. Só que com a pandemia, o que acontece? O nosso olhar enquanto operador do direito profissional da área jurídica, nós percebemos que se nós não entrássemos para utilizar efetivamente essa conciliação, aguardar a volta do judiciário, todo o trâmite processual, além dos tradicionais de 5 a 10 anos, nós iríamos ainda ter mais 2, 3 anos até esse equilíbrio, né, por conta da pandemia, do volume de processos que iriam entrar. Então, a conciliação passa a ser um grande aliado, né, do próprio advogado, no sentido de agilizar as situações que ou estão judicializadas ou podem se evitar de judicializar. Vai lá, Kate. Certo. Tudo bem, doutora? Quem fala é a Caterina. Sim. Doutora, falando um pouco sobre, então, esse tema, né, da conciliação e resolução de conflitos, a gente sabe que existe também a opção, essa ferramenta, sem o Poder Judiciário, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é feita essa conciliação e essa resolução sem levar para o Judiciário, né? Que normalmente as ações correm no Judiciário. Como é feito isso fora desse ambiente? Bom, existem as câmaras privadas, né, de mediação, conciliação e arbitragem. A arbitragem já é um instituto mais antigo. E elas tomam força também nesse momento, principalmente para as questões empresariais, questões locatícias, onde as pessoas precisam de uma celeridade, mas elas não querem judicializar para não ter e estou falando isso na esfera privada, para não ter o nome no distribuidor. Então, eu acho que a grande vantagem das câmaras privadas é elas podem resolver todas as questões de direitos patrimoniais disponíveis. E o que eu traduzo por isso? Dinheiro. Tudo aquilo que eu for tratar e pode ser mensurado em dinheiro, eu posso levar para uma câmara privada. Agora, é muito importante a gente diferenciar algumas situações. O Sejusc, por exemplo, que é o órgão público de conciliação e mediação, ele é mais amplo. Ele pode tratar, inclusive, de questões de família. As câmaras privadas não, porque família eu não trato, não é dinheiro, existe emoção. Então, as câmaras privadas, quando a gente fala em mediação na esfera privada, eu posso estar falando de uma dissolução de sociedade, envolve emoção sim, pode envolver, inclusive, familiares na mesma empresa, mas o objetivo maior é dinheiro. Então, quando eu falo em alguma coisa que eu posso traduzir por valor monetário, então eu posso levar para uma câmara privada e aquilo que vai ser tratado lá vai ter o mesmo valor do que o do judiciário, porque elas estão preparadas para esse atendimento. Existe a possibilidade das câmaras privadas que estão vinculadas ao Poder Judiciário também tratarem de questões de família e só levar para homologação, ou questões societárias e levar para homologação. Só que eu entendo que as empresas não querem macular o seu nome, então não interessa levar para o judiciário.
e eles estão preferindo usar as câmaras privadíssimas. Isso fora do Brasil, em questões internacionais, você percebe que ela tem muito mais valor, a Câmara privada, do que o próprio judiciário. Porque uma vez que as partes se comprometem a uma solução que elas mesmas constroem, não tem por que levar para alguém homologar isso. Eu vou definir o que eu vou fazer, como eu vou pagar. A outra parte aceitou, não existe necessidade de levar para o judiciário, visto que as partes mesmo estão transacionando amigavelmente. Então, há uma cultura no Brasil de que todo juiz precisa definir, mas já em termos internacionais, não. Quando você define com a outra parte como você quer resolver, a Câmara privada, eu entendo que seja a melhor e mais viável solução nesse momento de pandemia, porque ela preserva, além de tudo, o teu nome e a tua marca. Doutora, quem quiser, né, esse meio alternativo, quais são aí os caminhos, né? Eu tenho uma empresa ou eu tenho algum tipo de conflito, por exemplo, no condomínio, com o vizinho. Eu queria até que a senhora falasse sobre isso, se é possível. Qual que é o caminho? Como que eu busco aí uma conciliação fora da justiça? Bom, existem inúmeras câmaras no estado de São Paulo, tá? Mas eu acho que o melhor caminho, mesmo que você queira usar a Câmara privada, não vinculada ao judiciário, mas a melhor recomendação da melhor Câmara, talvez seja você consultar no site do Tribunal de Justiça quais câmaras estão reconhecidas pelo tribunal. Então, veja que você não vai usar a Câmara para homologar no judiciário, mas você vai buscar uma referência. Quem vai dar o aval para esta Câmara? Então, o Tribunal de Justiça tem um rol de câmaras privadas que estão habilitadas como um braço do próprio Tribunal de Justiça e elas podem atender tanto como esse braço do tribunal, como de forma privada. Só que, para que você esteja cadastrado como um braço do Tribunal de Justiça, você passa pelo crivo do próprio tribunal, apresentando certidões, mostrando a idoneidade da Câmara que você está querendo vincular. Então, enquanto consumidor desse produto, né, porque é uma empresa, então você quer usar uma Câmara, o melhor caminho, o primeiro caminho eu aconselho, vá no site do TJ e veja, câmaras habilitadas. Ali já é um referencial de que aquela Câmara é idônea e trabalha corretamente. Outro local que você pode também consultar uma Câmara é o site do Conselho Nacional das Câmaras de Mediação e Arbitragem, que é o CONIMA. Então, é também uma referência de câmaras que foram averiguadas e que você vai ter certeza que está buscando uma Câmara capaz de fazer e também que lida com toda a honestidade do procedimento, né? Porque a Câmara, através dos seus árbitros, dos seus mediadores, dos seus conciliadores, ela tem uma responsabilidade civil e penal do ato, né? Então, para que você tenha certeza que você levou para um sistema privado com garantia, você pode consultar nessas duas plataformas que eu falei para você, tanto o site do TJ como o site do CONIMA. Doutora, vamos falar do site do... É CONIR que chama? CONIMA. CONIMA. Conima.org.br. CONIMA. É um órgão privado. Tá? Conima.org. Mas ele vê as câmaras do Brasil inteiro. Lá você tem câmaras do Brasil inteiro. Então, se você tiver um problema em Brasília, você vai no CONIMA, ele vai te apontar quais câmaras privadas vinculadas a esse órgão estão em Brasília. Então, é um órgão de consulta muito interessante. Certo. Doutora, para a gente ilustrar um pouquinho a nossa conversa, vou fazer uma pergunta que é um pouco complexa, mas quais são as questões, né, que podem ser, então, resolvidas em uma mediação e como que funciona esse processo? Bom, se eu levar para a mediação privada, que é o que a gente está, o tema seria esse, né, a privada. Então, eu vou poder levar qualquer coisa que eu vá resolver e possa colocar, vamos dizer assim, uma indenização em dinheiro. Mas, por exemplo, questões condominiais.
é um valor de taxa condominial que eu tenho que pagar, mas nesse momento de pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos, as pessoas estão com redução das suas entradas de dinheiro, não vale a pena judicializar uma ação de cobrança de taxa condominial, por exemplo. Então, vale muito mais a pena uma mediação, aonde vai se conversar a situação dessa pessoa que é devedora, e ela vai expor quais são as condições que ela pode resolver, e às vezes nessa conversa o condomínio vai falar, tá bom, então nós vamos aguardar 3 ou 4 meses, depois a senhora volta a pagar o condomínio e mais 1/4 da sua dívida. Então percebam que há uma economia pelo menos de desgaste emocional. Há uma economia financeira também, porque se um processo no judiciário leva no mínimo 5 anos, e eu vou resolver isso às vezes 2 ou 3 sessões de mediação, então eu tenho uma economia financeira também, não só do dinheiro que eu deixo de gastar com custas, no sentido de gasto, porque eu vou ter que pagar essa Câmara, mas no sentido de que tempo é dinheiro. Então, quando eu levo alguma coisa e vou judicializar, a pessoa fica tão assim incomodada que às vezes ela já tem o dinheiro para pagar, ela prefere colocar numa poupança, por exemplo, e esperar a definição final, vai lá e paga, mas enquanto isso é um prejuízo do condomínio. No entanto, quando você leva para a mediação, as partes se compõem amigavelmente, elas mesmas constroem a solução do problema. Se elas constroem, ele já saiu mais barato do que todo esse desgaste. Vai levar um advogado? Eu sou uma advogada e trabalho com mediação e arbitragem e não acredito em nenhum meio alternativo e voluntário de solução de conflito sem a presença do advogado, porque é o advogado que vai saber construir o acordo juridicamente possível. Então, mesmo que você está pagando seu advogado, ele vai te cobrar, às vezes, como se fosse por audiência, e não num processo que ele sabe que vai levar 5 anos. Então, acaba, no total, sendo mais vantajoso para todo mundo, para o advogado que trabalha, mas resolve rápido e ganha pelo que trabalhou. Para as partes que resolvem rapidamente, tem menos desgaste emocional, menos desgaste financeiro. Então, essa é uma questão que nós poderíamos levar para a mediação. Por que eu falo taxa condominial e mediação? Porque quando você mora num prédio, todos são vizinhos. Então, você não pode imaginar que você vai cobrar uma taxa condominial e que isso não envolva um emocional. Não é uma simples cobrança. Um pai que é chamado na escola para pagar uma dívida de escola porque perdeu o emprego na pandemia. É uma conciliação? No primeiro momento, sim, mas quando você senta na mesa de negociação, você vai ver que aquilo é uma mediação, envolve todo o emocional, a vergonha que esse pai que nunca atrasou uma mensalidade de escola. Então, veja, levando isso para uma mediação, como é muito mais tranquilo. E isso tudo na mediação privada, não precisa ser na mediação pública, e assim, jamais isso vai aparecer no distribuidor do fórum. E isso vai preservar o nome das pessoas, tanto do condomínio, como da escola, como do pai, como do condômino. Então, vejam que há uma grande facilidade, principalmente agora, onde as empresas estão já com grandes dificuldades, elas não precisam macular ainda o seu nome ou sua marca. Elas levam isso na esfera privada, resolvem com garantia e não vão colocar a público o seu problema. Esse é a grande vantagem. Tá certo, o Jornal da Rede Alesp. Gostaria de agradecer aí o esclarecimento da doutora Márcia Reicher, né, que falou aí sobre conciliação e resolução de conflitos. Muito obrigado aí pela entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Um bom dia para todos. Bom dia, até a próxima. Bem,